Pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar. Oi, pessoal, esse é mais um episódio do Pode Criar, eu sou a Giovana e hoje quem a gente vai entrevistar é o Luciano Matana, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Esse projeto é em colaboração com os estudantes do sexto semestre de Relações Públicas, então o grupo é composto pela Cassiane, pela Lara, pela Maria Eduarda, por mim, Giovana e pelo Bruno. E aí? Olá, eu sou o Bruno, sou estudante de Relações Públicas do sexto semestre e, como a Giovana falou, hoje a gente vai entrevistar o professor Luli, que contribui bastante para o desenvolvimento do Distrito Criativo. Luli, conta pra gente como que o Distrito contribui para o desenvolvimento regional. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e para a gente explorar esse assunto que é tão importante para a nossa cidade. O Distrito Criativo, ele vem a contribuir para a cidade, para o desenvolvimento da cidade, porque ele inaugura, ele estimula uma matriz econômica diferente da que a gente já está acostumado. Santa Maria tem como matriz econômica central o ensino, o funcionalismo público, também o militar, né? É dali que vem a maior parte das finanças da cidade. O nosso comércio também é muito forte. A nossa indústria é excelente, mas não é tão forte assim. A gente já sabe que ela é um pouco mais modesta quando comparadas com cidades que são mais industriárias, como Caxias do Sul. Portanto, quando a gente fala em distrito criativo, na verdade o que a gente está falando é de economia criativa. O distrito criativo nada mais é do que uma delimitação geográfica, mas a economia criativa é o que realmente importa dentro de um distrito criativo. Então é um local geográfico que estimula a economia criativa como sendo uma matriz econômica, ou seja, uma forma de gerar riqueza para a cidade, gerar emprego, gerar renda, gerar distribuição de impostos e, portanto, a melhoria da qualidade de vida dentro da nossa própria cidade. Eu acho que você já explicou um pouquinho, mas acho que eu queria saber mais sobre a importância do local onde ele está agora, né? Principalmente em Santa Maria, que é onde os estudantes estão, a cidade está. E também qual que é o impacto do distrito criativo, tanto na economia quanto para a geografia dele, né? Uhum. Bem, a parte geográfica do Distrito Criativo, na verdade, é o que menos importa. Como eu disse, né, o conceito de economia criativa que gira, que faz girar uma matriz econômica é a cereja do bolo. Mas naquele local específico, que o Distrito Criativo ele tem uma delimitação, não vou saber dizer de cabeça, mas você hoje pode procurar no Google, todo mundo pode acessar pelo site para ver direitinho o mapinha. Né? Basta digitar no Google Distrito Criativo Centro Gari ou Distrito Criativo Santa Maria, vai achar na primeira posição. Pega lá o centro histórico, pega Calçadão, vai até a antiga reitoria da UFSM, mas, como eu disse, ele é uma demarcação prévia, algo que foi estabelecido apenas para identidade, né, para ter um foco de trabalho. Ali, desde 2018, vem se trabalhando o conceito de economia criativa. Por que esse lugar? Porque ele é o centro histórico da cidade. É onde, sobretudo, descendo um pouquinho mais a Rio Branco, mais perto da região da Gari, da estação férrea, a gente tem uma parte onde iniciou a cidade. Eu tenho cuidado aí de dizer, até tem um outro podcast, um outro episódio do Pode Criar, que fala sobre os povos originários, se eu não me engano foi do professor João Heitor, que fala sobre isso. Então é difícil a gente falar de a cidade começou lá. Não, a cidade começou muito antes com os povos originários, né? Mas uma cidade, assim, a civilização como a gente conhece começou por ali, pelo centro histórico. E nesse local se identificou que existem muitas manifestações artísticas, de artesanato, de escolas de dança. Olha, salvo engano, escolas de dança a gente tem 6 ou 7 naquela microrregião. Escolas de música, nós temos 2 ou 3, um estúdio ou 2 de música. Me perdoem a imprecisão das informações, mas é mais ou menos isso. Né? Produtores audiovisuais,
Temos a manifestação do BRIC da Vila Belga, que hoje é bastante forte, artesãos, em várias casas. Hoje a gastronomia está crescendo cada vez mais com o V-Belga, com o Belga Café, e tem outras empresas que estão começando a aparecer voltadas para a gastronomia, para a permanência, para trazer uma experiência de consumo. Quer dizer, todas essas peças que eu mencionei são peças de economia criativa. Então, isso foi se identificando lá que fazia sentido, sabe? Então, o Distrito Criativo, ele, na verdade, ele não cria nada, se a gente parar para pensar. Ele só aproveita, impulsiona, exatamente, ele impulsiona, ele favorece que aquilo que já acontecia aconteça melhor, aconteça com mais fluidez, que impacte mais ainda a economia da cidade. E eu vejo a universidade, né, a UFSM, principalmente bem parceira do distrito, eles estão sempre presentes lá, eles são sempre presentes aqui também. E como que, não só a UFSM, mas todas as universidades de Santa Maria, como que elas contribuem para o desenvolvimento do distrito? Para responder essa pergunta, a gente tem que conhecer o conceito. Primeiro, objetivamente, sim, a Universidade Federal está lá inscrevendo vários projetos, a UFN também. Agora, aprofundando isso, a gente precisa conhecer o conceito da tríplice hélice ou até da quádrupla hélice. É um conceito de desenvolvimento regional que significa o seguinte: as coisas vão funcionar dentro de uma cidade, dentro de uma economia, dentro do setor social, quando os vários entes se unirem. Então, na tríplice hélice a gente tem o governo, a gente tem as instituições de ensino e a gente tem o setor privado. Esses três entes já se uniram. E uma quarta hélice é a própria sociedade civil organizada. Então, nós temos 4 entes que se interessam pelo desenvolvimento daquela região e, sim, estão dialogando quinzenalmente desde o início de 2022. Desde o início de 2022, com grupos que a gente chama de grupos de governança. São 4 grupos, deixa eu ver se eu me lembro. Um grupo de economia criativa propriamente dito, do qual eu faço parte, identidade e recursos culturais, do qual também faço parte, o grupo de governança geral e da arquitetura, patrimônio, o quarto já vou me lembrar, mas a gente consegue consultar no site também. Mas são 4 grupos de governança que, em conjunto, vão trazendo uma união de várias instituições, não apenas as universidades, mas várias instituições da cidade e vários, inclusive CPFs, né, que é o que eu disse, a sociedade civil interessada. Agora, como a Universidade Federal tem auxiliado? Cedendo seus professores e técnicos para participar desses grupos de governança, eu mesmo participo desde a primeira reunião. Posteriormente, em 2022 e 2023, a Universidade Federal fez 2 editais, um em 2022 e outro em 2023, ali em torno de R$100 mil para cada edital, R$110 mil para cada edital. Foram mais de 10 projetos em cada um desses editais, todos focados no desenvolvimento do Distrito Criativo. Então, a universidade está engajada via Pró-Reitoria de Extensão em investir financeiramente, em investir com seus recursos humanos para que aquela micro-região e, na verdade, toda a cidade ganhe com isso. Muito legal, então, saber como as universidades estão envolvidas nesse projeto tão grande que e tão importante para Santa Maria, que é o Distrito Criativo. Mas a gente queria saber também qual é o teu envolvimento, por que o Lully está ali? Eu estou ali porque eu acredito, porque eu acho bacana o projeto, né? Porque como a gente costuma dizer assim, a universidade X está envolvida, a instituição X está envolvida, como eu acabei de dizer, né? Mas, na verdade, é preciso dizer uma coisa, isso tem tudo a ver com economia criativa. Na verdade, as instituições não são nada. As pessoas que trabalham nas instituições é que são, né? Então, sempre quando você está envolvido em algum projeto, você está via instituição, mas na verdade você está porque você acredita, você está colocando seu coração, a sua mentalidade, a sua propriedade intelectual dentro desses projetos. E
na verdade, esse é o conceito de economia criativa. É tudo que a gente faz pautado na propriedade intelectual, vem da cabeça. Então, todas as atividades que envolvem a criatividade, por óbvio, são, né? Mas quais são as atividades? Bom, existem várias correntes aí para dizer quais são, né? Eu diria, de forma resumida, audiovisual, fotografia, dança, artesanato, música, teatro. Você percebe? O ramo artístico, qualquer que seja. Algumas correntes admitem a gastronomia também, porque a gastronomia entraria como uma criação, por que não, né? E já houve até discussões, inclusive, se não me falha a memória, foi na turma de Relações Públicas, sobre artes marciais, sobre esportes, que também poderiam, em algum momento, ocupar algum local de economia criativa. Porque ele é um conceito aberto, é um conceito que vem se desenvolvendo ao longo dos anos e a gente vai acrescentando o que faz sentido dentro disso. Mas o conceito central é aquilo que envolve a propriedade intelectual, inclusive, por exemplo, empresas de tecnologia, desenvolvimento de software, porque um desenvolvimento de software também pressupõe a criação de um código, a criação de uma solução que resolve um problema na sociedade. E, portanto, isso... Não é só coisas físicas, então, que tem lá, vai além. Não, pelo contrário. Na verdade, quando a gente fala de economia criativa, a gente não está falando de coisa física. A gente está falando de coisa etérea. Quando é a arte, né? A arte, quer dizer, um artesanato, né? um material de jardinagem, enfim, né? Uma plantinha como essa, tá, é tangível, eu consigo tocar, né? Tem o bonequinho, teve um desenho, né? Eu não citei todas as áreas, né? O design, por exemplo, também é da economia criativa. Tem um desenho, tem um porquê das coisas aqui, beleza. Isso é tangível, né? Mas o trabalho do designer não é tangível, né? Ele é um trabalho de criação, um trabalho da música. Como a gente tangibiliza a música, por exemplo, né? Por isso que eu disse que ela é etérea, né? Porque você escuta, né? Aliás, a parte sonora é sempre não, mas muitas vezes ela é negligenciada dentro dos processos da criação por talvez falta de conhecimento das pessoas, né? Mas na verdade é porque a gente não é a parte mais menos tangível da economia criativa, a parte sonora, né? A música você nem encosta. Só se você for um instrumentista, uma cantora, aí você encosta na música, encosta no violão, no instrumento. Mas fora isso, você não encosta, você só sente, né? Nem sequer você enxerga, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Só tem um dos sentidos que é a audição, mas ela tá lá. A audição para nós é tão natural que a gente não pega ela, né? Ela é intangível. Mas estou falando isso porque as coisas imateriais são as que mais se aproximam do conceito de economia criativa. Respondi a tua pergunta ou eu só te enrolei? Boa, prof. Acho que agora que você falou um pouco mais sobre estudos criativos, seu envolvimento, eu queria saber qual a importância do distrito quando ele se envolve na nossa cidade, né, de Santa Maria, considerando que é universitária, e vários jovens circulando por aqui, então acho que é isso. Eu acho que, de alguma forma, o distrito, ele... Não, o distrito, como eu disse, ele é um facilitador, né, das manifestações da economia criativa. E tem uma questão que é interessante, que é a diferença entre a indústria criativa e a indústria metalmecânica. Bom, precisamos entender bem, né, o que eu vou dizer aqui, mas é mais barato em alguns momentos, você estabelecer uma indústria criativa do que uma indústria metalmecânica. A máquina da indústria metalmecânica, muitas vezes, custa mais caro. Claro que, se a gente for falar de uma produção cinematográfica aos moldes do que a gente está acostumado a ouvir, a assistir nos streamings, aí a gente está falando de uma indústria muito cara, mas também é muito lucrativa. Aliás, a indústria criativa tem um faturamento gigantesco, muito maior do que vários setores, por exemplo, o setor têxtil no mundo. Quer dizer, a indústria criativa é extremamente forte do ponto de vista financeiro.
Sei que algumas pessoas não gostam de falar de dinheiro, né? Mas é importante porque o dinheiro, na sociedade que a gente vive, é o que vai tornar a coisa sustentável ou não, né? Um dos pilares. Então, estabelecer uma indústria criativa acaba sendo mais fluido, mais fácil, mais barato do que estabelecer uma indústria metalmecânica. E eu estou usando a metalmecânica apenas como um exemplo, né? Poderia falar de algumas outras. E sim, existem pormenores, e nem sempre esse conceito vai se aplicar. Mas, em sendo verdade que em alguns momentos a gente consegue colocar a indústria criativa de forma mais barata e mais fluida, para uma cidade universitária, a gente consegue, pelo menos é uma tentativa de atrair a permanência das pessoas que para cá vêm, como migrações para estudar, mas acabam retornando para os seus espaços, retornando para as suas famílias. Esse é um movimento normal para a cidade de Santa Maria. Existe a necessidade, entretanto, de tentar reter uma parte desses talentos dentro da cidade para que a gente possa fazer com que esse investimento que foi feito no estudante permaneça na cidade, faça a cidade se desenvolver. E a indústria criativa é uma das matrizes econômicas que pode permitir essa permanência. E qual que é a interface entre o ecossistema de inovação e o distrito criativo? Eu faço parte da governança tática do ecossistema de inovação também, que chama-se Inova Centro. Se a galera quiser pesquisar, basta digitar no Google Inova Centro Santa Maria, vai achar o site também para conhecer um pouquinho mais. Esse projeto também, curiosamente, começa lá em 2018, 2019, dá uma estancada na pandemia e depois a gente volta com mais força em 2022, quando a presencialidade foi permitida. O que é um ecossistema? Um ecossistema é um momento, é um espaço social em que vários entes colaboram entre si e criam um sistema de interdependência, mas também de intercolaboração, de crescimento mútuo, né? Então, no sistema de inovação e empreendedorismo, isso é um pouco mais conhecido dentro das incubadoras, parques tecnológicos. O Vale do Silício é um dos ecossistemas mais conhecidos, né, de inovação. Lá você tem as maiores empresas de tecnologia, desenvolvimento de software, mas também você tem as maiores escolas para desenvolvedores. Você tem empresas que fornecem soluções complementares umas às outras. E isso vai gerando um sentimento de ecossistema, ou seja, de crescimento mútuo, de colaboração mútua, né? E esse é o conceito que o Inova Centro tem trabalhado, como eu disse, na governança tática, tentando favorecer, não inventar, mas favorecer o diálogo entre as instituições para que se desenvolva a inovação e o empreendedorismo na cidade. Bem, quando eu disse que inovação e não só desenvolvimento de software, né, a inovação está em todas as áreas do conhecimento humano, né? Ou pode estar, né? Quando a gente fala que a inovação também é um elemento da economia criativa, justamente porque trabalha com a propriedade intelectual, trabalha com a criatividade humana, com a inventividade, com a criação de novas soluções. Bom, se isso é verdadeiro, inovação também pode ser vista como economia criativa. Portanto, as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Tem um projeto chamado Pacto Alegre, de Porto Alegre, que já entendeu muito bem isso e já praticamente uniu as duas iniciativas. Também dá para buscar no Google Pacto Alegre, você vai entender. As duas iniciativas estão coladas já, andam juntas, tanto a da economia criativa quanto a da inovação e empreendedorismo. Na cidade de Santa Maria, a gente não está atrasado, não é isso, não é nenhuma crítica. As duas coisas nasceram de forma separada, né? E existem parceiros que atuam nas duas. E aí a gente vai aos poucos tentando fazer as aproximações que são evidentes. E a gente está aprendendo, está construindo o avião enquanto ele voa, né? Não dá para querer... a pessoa diz, meu Deus, temos que corrigir a rota. Não, daqui a pouco a gente bota uma asa aqui, a outra ali, tudo vai ser... E está tudo bem, as coisas vão se organizar ao longo dos anos.
O importante é que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão trabalhando para que haja iniciativas que favoreçam colaborações entre projetos dentro da nossa cidade. Então, a economia criativa e os ecossistemas de inovação e empreendedorismo são, na verdade, um ecossistema só, o ecossistema de desenvolvimento regional. Então, depois de toda essa explicação, né, do que é o Distrito Criativo, como se iniciou, como que o Lully está envolvido, como as universidades estão envolvidas, de quem que é? Quem que é o dono do Distrito Criativo? Cara, o Distrito Criativo, ele é da comunidade, ele é de todo mundo. Tem gente que fala, é dessa gestão, é daquela gestão, da prefeitura. De fato, o embrião nasceu na gestão lá em 2018, 19, mas ganhou formas e foi apresentado para a sociedade de tal forma que a sociedade se aproprie. E, de fato, é o que está, pelo menos é o que eu vejo que está acontecendo. Claro, a gente vai olhar para a opinião pública, ela ainda precisa ser nutrida, entender melhor. Né? Se a gente for avaliar hoje, a maioria das pessoas vão dizer, não, mas é da prefeitura, é dele, é daquele outro. Vai nomear as pessoas. Mas essas pessoas eu convido, inclusive, a levantarem da cadeira, procurarem pelo menos o site do Distrito Criativo no Google, pelo menos o Instagram, o Facebook do Distrito Criativo, pelo menos ir em algum dos eventos do Distrito Criativo. Tem o Conecta Distrito que está acontecendo agora. Esse ano eu acho que a gente já vai para a segunda edição. Acompanharem o Lab Criativo, sabe? E aí começarem a acompanharem o Pode Criar no Spotify, né? Quer dizer, aí a gente começa a perceber, opa, peraí, mas tem mais gente envolvida nessa situação. Acho que a minha visão estava um pouquinho fragmentada. Né? A fragmentação é o que a gente hoje está vendo nas redes sociais, enfim, tudo que... enfim, mas para a gente compor uma opinião é importante a gente participar. Começou pela prefeitura e se não fosse pela comunidade, hoje em dia não teria, né? Então, a comunidade faz um grande trabalho. Exatamente, a comunidade está fazendo um bom trabalho. A UFN tem uma participação fundamental, a UFSM também, o SEBRAE é um braço extremamente forte dentro do Distrito Criativo, a prefeitura também, obviamente, mas vários entes, eu não vou citar todos porque eu vou errar, não vou lembrar de todo mundo, né? Mas o Sicredi, esse eu preciso citar, que eles estão juntos também, quer dizer, ó, tu viu, eu falei da iniciativa privada, eu falei o Porão Criativo, está de cabeça desde o início, sabe? As meninas do Porão, assim, são guerreiras, porque as meninas são da iniciativa privada. Quando a gente fala do Sicredi, é uma iniciativa privada, mas é forte, né? É uma instituição financeira. O Porão Criativo nasceu junto com o Distrito Criativo, né? Quer dizer, e assim, um grupo de mulheres que se uniram de forma colaborativa para empreender. E, cara, vão meter a cara, sabe? Elas foram lá, não falta uma reunião, sabe? E são fortíssimas lá dentro, sabe? Então, os artesãos, os sócios dos locais, eles participam de reuniões ativas? Também. O Calu, inclusive, é um dos participantes, que é um dos organizadores do BRIC da Vila Belga. Participa efetivamente. O pessoal da hotelaria, do turismo, da arquitetura, do patrimônio cultural, da dança... Até faço o convite para mais pessoas. Você que é artista, seja lá qual for a sua arte, você deve estar dizendo o seguinte, não é para mim, mas é tudo uma panelinha. Não é! Levanta e vai lá. Pelo menos vai para receber um não da panelinha, se tu acha que vai ter panelinha, entendeu? Você vai perceber que não tem panelinha, que são pessoas doando o seu tempo e o seu conhecimento, a sua propriedade intelectual para a construção de algo que ali, construção não, favorecimento, né, o azeitamento das relações para conversar, para trocar ideia, para a gente crescer junto e fazer a economia da nossa cidade crescer cada vez mais neste projeto por meio da economia criativa. Não, muito legal, a gente agradece toda a explanação do Distrito Criativo, desde da pergunta mais complexa até a mais básica, né? Então, a gente agradece a presença aqui no podcast. Muito bem, obrigado. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês aí. Boa, gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pode Criar. Eu sou a Giovana Tanaka. Eu sou o Bruno Henrique. A gente agradece a presença do professor Lully aqui. Muito obrigado. Vocês podem nos acompanhar em todas as plataformas de streaming também.
Pode criar.